O nome de uma doença reconhecido a mais de um século de distância. Rui Santos. À vila que é Viçosa, e não só pelo nome, chegava no início do século passado a virtude menor da gripe. Não uma gripe menor, mas uma gripe viajada desde os Estados Unidos à Europa, tendo feito muitas vítimas nesse longo caminho. A ela vir-se-ia a dar um nome, daqueles que servem para ser reconhecidos até a mais de um século de distância. Portanto, a história desta semana principia em 1918 e numa vila tão bonita que até se chama Viçosa, Sim. não é, Helena Matos? Vila Sim. Viçosa. Vila Viçosa, era maio de 1918 e em Vila Viçosa aquilo que nos leva lá, quer dizer, podia ser ir ver o palácio e aquelas coisas todas, mas comer, mas... Muito bem. Sim, lebre com feijão branco e essas coisas assim. Perdiz. Mas, exatamente, mas não é bem isso. É que alguns cidadãos de Vila Viçosa estão engripados. Não é nada de muito... Engripados? Estão engripados. Coisa para 1, 2, 3 dias. Têm assim uma gripe. Estão engripados, mas nada de muito grave. Maio de 1918. Curiosamente... Como é que estava o tempo? Tem ideia? Estava Então, quente? Estava frio? Não, estava normal? Estava tudo normal. Aliás, também vale a verdade que em março, portanto, e do outro lado do Atlântico, no Kansas, No Kansas, nos Estados Estados sim. Unidos, um forte militar, em março, ali por 4 de março, ali num forte no estado do Kansas, também se tinha registado assim uns casos de gripe, assim 2, 3 dias, mas também nada de muito grave. E em Queens, em Nova Iorque, 11 de março do mesmo ano, também se tinha assim percebido que havia ali assim uns surtos. Mas é preciso que se perceba, estamos em 1918, há uma mobilização por causa da guerra, os Estados Unidos e estes fortes militares no Kansas tinham sido convocados, se quisermos, uns homens que eram lavradores, não é? Em Haskell County, e em fevereiro tinha havido nestas zonas rurais do Kansas também assim uns ligeiros casos de gripe. Curiosamente, também havia, na altura, nós vemos isto nos filmes de cowboys, não é? Que são um bocadinho anteriores, muitos trabalhadores chineses, que é a designação que nós damos para os asiáticos nestas coisas, que estavam naquela zona também, no Kansas. Trabalhavam nas cozinhas. Sim. Era o cozinheiro, por exemplo, do Bonanza. Exatamente. Não era? E passavam a ferro. Passavam a ferro, que era uma bem, maravilha. pois, uma maravilha. O que é que eles faziam lá nos tais fortes do estado do Kansas, António, realmente eu não sei. Sei que eles tiveram gripe em 1918, ali logo no princípio do ano de 1918. Note-se que depois os soldados americanos começaram a chegar à Europa, estamos em 1918, e em Bordeaux, no mês de abril, portanto ainda os nossos engripados de Vila Viçosa são só de maio. Em abril, há na Europa, ali na zona de Bordeaux, onde estão acantonadas muitas tropas, umas coisas de gripe, chamavam-lhe a grupo dos 3 dias, estavam um dia assim, começaram a estar mal, um dia muito mal, e no terceiro dia já se sentiam melhor. Também aparece a mesma coisa em França, onde havia muita tropa, em Étaples, era uma base militar britânica que estava em França, e é complicado, porque nesta zona do norte da França estavam 100 mil soldados em 12 km quadrados e, simultaneamente, é um problema sempre quando se tem tropa, que é como é que se alimentam as tropas. E então havia naquele aquartelamento inglês porcos, aves, muitos gansos, muitos patos. Para mais, este aquartelamento ficava numa zona onde havia muita ave migratória e, simultaneamente, que se sabe que é onde o vírus muda, não é? O vírus da gripe, e simultaneamente os médicos franceses estavam a registrar uma pneumonia esquisita. Pneumonia? Esquisita. Eles chamaram pneumonia dos anamitas. E porquê? Os franceses tinham, na altura, e tinham grandes ligações à Indochina, não é? Tinham trazido mais ou menos 50 mil soldados do antigo reino de Yan'an, que depois vai ser a Indochina, que é hoje o Vietnã, o Laos, o Camboja,
Eles trazem de lá estes homens e estes homens começam a ter uma pneumonia que os médicos, à falta de melhor, vão chamar pneumonia dos anamitas. Portanto, nós estamos com este quadro e depois de termos dado esta volta pelo mundo, voltamos aqui à nossa Vila Viçosa com aqueles engripados de maio de 1918. A verdade é que dentro em pouco há um nome que vai começar a ser repetido por todos. Chama-se a Espanhola. Não é nenhuma mulher, não tem salero e, na verdade, vai dar cabo de muitas famílias. Uma fatalidade, isto de andar com a espanhola. Neste caso que é relatado na História da Semana. Rui Santos. Fulano tal fugiu com uma espanhola. Costumava dizer-se que há uns anos, quando os encantos das nossas vizinhas levavam daqui alguns homens sérios. Mas neste caso, andar com a espanhola assumiu já outros contornos. Contornos de fatalidade mesmo. Estamos então nesta história em maio de 1918 em Vila Viçosa. Aparece uma gripe esquisita, uma gripe de 3 dias. Sim. Mas aparece, em final de história, ou de primeiro capítulo desta história, aparece a espanhola, que não é uma mulher, não tem salero, mas deu cabo de muitas famílias. Sim. O que é isto, a espanhola? É preciso que se perceba, porque muitos dos nossos ouvintes não têm a nossa provecta idade, não é? Que o termo espanhola... Ainda bem para eles. Exatamente. E no início do século XX e final do século XIX, o termo espanhola de alguma forma designava algumas mulheres que, vindas do país do lado, animavam a vida e, sobretudo, as noites e davam novos horizontes, por assim dizer, numa linguagem de hoje, a muitos homens portugueses. Olha, que nos anos 70 também isso continuava, nos Sim. anos 70 do século passado. E chegava-se mesmo a dizer, olha, aquele de cara sou assim, mas de corpo sou uma espanhola. Pois, eu essa parte não sei, porque eu, nos anos 60 era um bebê Nestlé. Exatamente, mas eu não. Verdadeiramente pujante, por assim dizer. Sim. E, portanto, o que é que acontece? Nós temos esta espanhola que se vai ficar conhecida não por nenhuma destas conotações que nós aqui estivemos a fazer, mas por uma outra razão. A Europa estava em guerra, a Europa era a Primeira Guerra Mundial, mas a Espanha era um país neutral. Uma vez na vida, a Espanha não sentiu aquele ímpeto de participar num conflito, que é uma coisa que acontece muito em Espanha e que é sempre, quando todo mundo imagina que está tranquilo, a Espanha lembra-se de qualquer coisa. Não, a Espanha ficou neutral, que é um Estado quase contra a natura neles. O que é que isto deu? A Espanha não tinha censura à sua imprensa sobre notícias sobre a guerra e começa a haver umas notícias que eram censuradas, quer pelos franceses, pelos ingleses, países intervenientes, de que havia uma mortandade entre os militares, uma doença estranha. E, portanto, os espanhóis faziam sair notícias sobre esta doença e os outros não. E, portanto, parecia que só eles é que tinham esta doença, coisa que muito os enerva até aos dias de hoje, não é? Porque, na verdade, nem sequer foi na Espanha, que a doença foi terrível, mas não teve nada de mais especial em Espanha que noutro sítio qualquer. Bem, mas este vírus, temos de perceber, realmente há várias explicações sobre o que é que aconteceu neste ano de 1918 para que, de repente, aquilo que era uma gripe se tenha transformado. Que era uma gripe de apenas 3 dias, 3 não é? dias. Mas o que é que acontece e onde é que acontece? Ou seja, terá sido a tal pneumonia dos homens que os franceses foram buscar à Indochina? Terão sido os chineses que trabalhavam nos fortes do Kansas? Terá sido naquele acantonamento inglês onde estavam milhares de homens, mais numa zona de aves migratórias? No norte de França. No norte de França. Tudo isso é uma dúvida. Nós estamos em maio, em Vila Viçosa, e pode perguntar-se, e estes? O que é que aconteceu para chegar ali? Estes realmente trouxeram literalmente a gripe de Espanha. Porquê? Porque a gripe vai entrar em Portugal pela fronteira terrestre com Espanha, porque havia os homens que iam trabalhar para a Espanha. Naqueles trabalhos sazonais, e portanto nós consegue-se fazer os casos em Badajoz, Olivença, depois chegam a Vila Viçosa, mas temos de perceber que havia caminho de ferro, havia procissões, havia peregrinações. Aliás, 1918 nós estamos já com o fenómeno de Fátima, com concentrações de milhares de pessoas, e portanto esta espanhola exatamente é como aquelas saias de folhos das espanholas. Sim. Digamos que tem 3
três folhos. O primeiro é este que nós vemos em Vila Viçosa, é relativamente benigno. Aquilo é os tais 3 dias, não morre muita gente, mas há uma segunda onda, ou se quisermos, um segundo folho que está quase a chegar e que a primeiro acabou ali em julho, maio a julho, e depois vai começar o seguinte. E aí chegamos a uma coisa que é o norte de Portugal, Vila Nova de Gaia, Porto, Amarante, muitas feiras, muitas romarias, muitas vindimas. Muitos ajuntamentos, muitos ajuntamentos, e de repente as pessoas começam a morrer, mas a morrer em momentos, a morrer quase de forma súbita, e aí vamos chegar a uma coisa terrível, que é, nós até agora só falámos de guerra, mas será que a forma como se negociou a paz teve ou não influência na propagação do vírus? Provavelmente sim. Vítimas mortais de uma gripe, milhões. Rui Santos. É difícil hoje ter a noção do número de vítimas mortais causadas pela gripe de que temos vindo a falar. Vítimas na escala dos milhões de pessoas. E a maior probabilidade é de que nos exércitos que estavam em final de missão na Primeira Guerra Mundial estivesse a origem de tudo isto. Ora, fica uma questão em aberto no segundo capítulo da história desta semana, que é a pergunta feita pela Helena Matos sobre se a forma como se negociou a paz relativamente à Segunda Guerra Mundial poderá ter contribuído ou não para a disseminação de uma doença que estava a matar portugueses, e não apenas portugueses, de forma súbita. Mas, bom, antes de irmos à resposta a essa pergunta, que eu creio que só amanhã a Helena Matos estará em condições de a dar, vamos falar da guerra, porque estamos no final da guerra, estamos em 1918, não é? Sim. Estamos a tratar de uma doença que era a gripe dos 3 dias, começou por ser, que apareceu em Portugal, em Vila Viçosa, mas que tinha tido também outros episódios nos Estados Unidos da América, no norte de França, por aí fora. E tudo isso aparentemente relacionado com a guerra, não é? Sim, mas como é que se passa disso para 40 milhões de mortos? Isso. Que é um número que nós não conseguimos, absolutamente esmagador, não conseguimos imaginar, não é? E o que é que acontece? A grande dúvida que não se consegue responder até hoje é se aquilo que transformou este vírus e o tornou de tal forma letal teve a ver com aquele acantonamento de milhares e milhares de homens. 120 mil homens, não foi? Na tal base dos ingleses no norte de Inglaterra, mas também havia noutros locais, ou seja, tanta concentração de homens e simultaneamente de algumas dessas bases estarem em zonas por onde passavam aves migratórias, onde também havia porcos que são essenciais. Depois, e onde havia gente, civis, não é? Tudo isso é uma dúvida. Sabe-se que os países que não entraram na guerra vão sofrer as suas consequências na mesma. De igual modo que não sabem se todo aquele acantonamento de milhares e milhares de homens terá ou não contribuído para que o vírus mudasse, nomeadamente o facto de terem vindo muitas pessoas do continente asiático, mas temos de perceber, a guerra tinha começado há 4 anos. Sim. Para Portugal, há 2. Aliás, Portugal, exatamente quando começamos a ter os engripados em Vila Viçosa, Portugal estava a perceber o que lhe tinha acontecido em Lali, não é? Que é o nosso desastre nesta Primeira Guerra. Por outro lado, há também uma coisa que, pelo lado do acantonamento dos homens, e movimentam-se milhares de homens de um lado para o outro. Tinha acontecido uma coisa decisiva, que tinha sido a Revolução Russa. Sim. A Revolução Russa tinha implicado a negociação da paz com a Alemanha, portanto os alemães ficaram desembaraçados da sua frente russa e, portanto, livres para trazerem homens de novo para o combate no centro da Europa. E isto vai levar a que os franceses e os ingleses, claramente, e os portugueses, que faziam parte dessa aliança, não conseguem enfrentar os alemães. Isto vai levar à entrada dos Estados Unidos na guerra, vêm milhares de soldados do outro continente e, portanto, tudo isto cria um clima muito favorável à propagação do vírus da gripe. E soma-se a todos os outros problemas, não é? A má alimentação, o tifo, todas essas coisas. E é neste ambiente terrível que esse vírus se começa a propagar. Estamos a falar do verão de 1918.
Mas quando se negocia a paz, quando se chega ao armistício, não é? Em novembro de 1918, pode pensar, então, podia ser bom? Sim. Não. Porque, nomeadamente o caso português, foram dadas ordens de desmobilização, porque os povos estavam exaustos, cansados, fartos da guerra. Aliás, é praticamente aquilo que se pergunta em Fátima, nas aparições de 17, é quando é que acaba a guerra? Quando é que acaba a guerra? Aliás, a aparição é conhecida por Nossa Senhora da Paz. Aquilo que nós temos é que estes homens são desmobilizados imediatamente e regressam imediatamente às suas casas, às suas famílias, às suas aldeias. E quando regressam, trazem as memórias da guerra, as sequelas da guerra e trazem também o vírus da gripe diretamente da Flandres para, no nosso caso, para as aldeias de Portugal. E o que fazer relativamente à espanhola, Rui Santos? Todos perdidos. Estavam todos perdidos sobre o que fazer relativamente à espanhola. Falta de higiene, de meios, de tudo. Os jovens eram os mais atingidos pela mortandade. As ocorrências eram demasiadas para os sinos tocarem permanentemente. E a publicidade chegou a tirar proveito da catástrofe. Esta semana a história da história, investigada por Helena Matos, é a história da espanhola, que não é uma mulher, não tem salero, mas que... como é que disse a Helena Matos aqui? Destruiu muitas famílias. Destruiu muitas famílias. Bom, eu estou a dizer isto a sorrir porque acho que a ligação é engraçada, mas pronto, isto não tem graça nenhuma. Foi uma... Isto é a espanhola, no fundo, já lá vamos chegar, se não hoje, pelo menos amanhã no último episódio, mas estamos a falar de doença. Primeiro de uma gripe, não é? Sim. Uma gripe de 3 dias, mas concluída, assinado o armistício e concluída a Primeira Grande Guerra Mundial, em novembro de 1918, o que se passa é que há numa outra leva da doença, mas esta é brutal e gravíssima. Esta consequência, muito... porventura, até da desmobilização feita depois de... Ou seja, ela não é uma consequência, mas é ampliada também por isso, não é? Por isso, porque aqueles homens regressam. Nós temos, no final de agosto de 1918, em Vila Nova de Gaia, Amarante, começam a detectar-se casos daquilo que as pessoas parecia ser uma pneumonia fulminante. As pessoas, de repente, morrem. Mas de repente em quê? 24 horas, 12 horas? Menos as pessoas... há mortes súbitas, pessoas que de repente têm uma dificuldade respiratória muito brutal, grande. E que as mata. E morrem. E, portanto, as populações entram em pânico. As autoridades sabem o que é que está a acontecer, portanto, sabem que estão perante um caso de gripe, mas não sabem como é que aquilo se combate. Ninguém sabe como é que aquilo se combate. E nós temos, por exemplo, logo em outubro de 1918, a Direção-Geral de Saúde impõe várias medidas profiláticas, que é a criação de hospitais improvisados, abastecimento das farmácias com quinino, organização nos conselhos dos médicos, controlo, de facto, das migrações. E apela-se à população que faça comissões de socorro. E, de facto, as comissões de socorro vão funcionar. Nós vamos ter desde os clubes de futebol, como era costume, não é? Por exemplo, o Sport Lisboa e Benfica cedeu a sua sede para reuniões, abrem-se subscrições, os jornais, para acudir às pessoas. Pois há esta ideia sempre, isto está a acontecer porque os países estão mal organizados, porque não há condições de higiene. Nós vamos ter um nome brilhante, né, como comissário para combater a gripe, que é Ricardo Jorge. Mas, portanto, o Brasil perdeu o seu Presidente da República por causa da gripe. Portanto, nós perdemos um pintor, uma família... Portanto, esta doença continuava a chamar-se gripe, não é? Ela, a certa altura, é pneumónica, é sim. espanhola. Nós temos, por exemplo, a família do Amadeu de Sousa Cardoso, que é uma família muito abastada de Amarante, e nós vendo aquela correspondência e percebemos como a certa altura morre toda naquela casa. Vão morrendo as pessoas, a certa altura já parece que nem há ninguém sequer para poder tratar dos doentes. Aliás, temos de perceber que há uma coisa. Para maior perversidade, esta gripe causava, sobretudo, os seus efeitos mais terríveis, a morte, porque há sobreviventes desta gripe, entre os jovens. E porquê? Pensa-se, não se tem a certeza, que os mais velhos teriam adquirido alguma resistência, embora adoeçam
possam adoecer com gripe, mas são mais resistentes porque já tinham vivido um episódio de gripe, muitos deles em 1890. E, portanto, sendo sobreviventes desse episódio de gripe, tinham uma maior... Não estavam vacinados nem imunizados, mas suportavam-na melhor. Aquilo que nós temos é a descrição de uma sociedade a desfazer-se, porque as pessoas morrem, por exemplo, os padeiros, os leiteiros, os carteiros, os médicos, os condutores dos meios de transporte. É muito fácil dizer que se devia ir buscar os doentes. Sim. Mas, de repente, os condutores estão doentes. Estão doentes com gripe, ou já morreram com gripe, os leiteiros. Portanto, depois, a certa altura, há padres que têm de tomar uma decisão que é: não se toca ao sino nos funerais. Porque passava ao sino, estava sempre a tocar. Aliás, desta época que nós temos aqueles relatos das pessoas que o medo de ser enterrado vivo, porque uma das coisas que se fazia era proceder rapidamente aos enterramentos, não é? Em vala comum, muitos deles. Mas tudo aquilo muito rápido. E aí depois ainda temos este terror acrescido do enterramento, do ser enterrado vivo. E depois há sinais que chegam de coisas que são terríveis. Nós vemos, por exemplo, a publicidade, por exemplo, as empresas que diziam que tinham cigarrilhas medicinais e ultra elegantes para combater, e eficazes, diziam eles, para combater esta terrível epidemia. E temos temos outras casas que dizem que fazem casacos que vão proteger as pessoas da gripe, e depois temos um sinal terrível que é os armazéns Grandela. Fazem uma campanha em que fazem 10% de desconto no vestuário do luto. Ou seja, morriam tantas pessoas que, a dada altura, o vestuário do luto torna-se quase uniforme em muitas zonas do país. Dúvidas sobre aquilo que Portugal poderia ter feito se, de facto, tivesse tido meios para atuar. Rui Santos. Embora Portugal não tivesse tido guerra no seu território, o número de vítimas mortais pela gripe equiparava-se ao número de baixas que teria tido um país onde tal tivesse acontecido. Ainda hoje subsistem dúvidas históricas sobre o que a sociedade portuguesa teria podido fazer perante isto, se de facto tivesse tido meios para atuar. E por causa da espanhola, morreu tanta e tanta gente em Portugal que até o Grandela tinha uma campanha de desconto de 10% para vestuário de luto. E fica tudo dito com uma coisa destas. Pode perguntar-se quantas pessoas é que morreram no mundo. Os números são avassaladores. Sempre que se fala da espanhola, temos de perceber que estamos a falar de números de uma grandeza que é difícil a entender. No mundo estima-se que tenham morrido 40 milhões de pessoas. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Europa, Ásia, América, exatamente, do Norte e do Sul. Exatamente. E, portanto, aquilo que nós temos, um país como Portugal, note que Portugal era um país que, à época, teria 5 milhões e meio de habitantes. Sim. E vão morrer, calcula-se hoje, 100 mil pessoas. Sim. Como é que se chegam a estes números? Porque nós temos estatísticas, não é? Estatísticas do movimento fisiológico da população portuguesa, em 1918, apresentam 55 mil casos, um bocadinho mais, de óbitos com o diagnóstico de gripe. Mas depois temos os outros casos todos, que são as doenças mal definidas ou não declaradas. Aí chegamos aos 97 mil. E depois, em 1919, continua a morrer-se na terceira vaga da espanhola, embora aí já tenha morrido muito menos gente, terão sido 3 mil pessoas. E aí chegamos ao tal número dos 100 mil. Temos de perceber que Portugal, que tinha um crescimento demográfico pequeno, mas que crescia, Portugal, em 1918, tem um saldo negativo de população. Que era uma coisa que podia acontecer, por exemplo, naqueles países que tinham guerra no seu território, nós participávamos na guerra, mas não tínhamos guerra no nosso território. Isto é uma catástrofe que só é equiparável a um país que tivesse sofrido um cataclismo militar terrível. Portanto, ou natural, militar ou natural. É algo que não se consegue
conceber de outra forma esta gripe, nós temos de perceber que há mesmo outras coisas que são muito perturbantes para a sociedade, que é o convívio com a morte. Nós falávamos da questão dos sinos que tiveram de deixar tocar, os enterramentos comuns, o terror de ser enterrado vivo. Temos também, se quisermos, alguns problemas políticos associados a uma sociedade que de repente deixa de funcionar. Nós temos de perceber que vamos viver instabilidades políticas muito grandes por esta época, porque a dado momento aquilo que a sociedade que as pessoas estavam habituadas a ver funcionar deixou de funcionar, e porque os serviços não funcionavam, podiam ser deficitários mas não funcionavam, as coisas não estavam, as populações revoltam-se e, portanto, esta espanhola vai ficar na memória das pessoas, vai deixar inquietações, sobretudo porque nós ainda hoje temos dúvidas sobre o que é que se poderia ter feito para que morressem menos pessoas neste ano de 1918, em que a palavra espanhola entrou na casa de milhares e milhares de famílias em Portugal e de milhões por esse mundo fora. E como é que acabou a epidemia? Em 1919, de forma tão sorrateira quanto tinha chegado, a espanhola foi-se embora.